Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan, estamos aqui adentrando na nossa oitava videoaula, onde nós estamos estudando os conjuntos numéricos. Lembrando que o foco das videoaulas aqui é o que eu estudo para quem vai fazer o Enem ou vestibulares, certo? Serve também um pouco para quem vai fazer concurso. Você vai nas playlists aí no canal e verifica os conteúdos que caem, né? A linguagem está acessível também. Essa oitava videoaula faz parte de uma playlist onde eu abordei os principais tópicos referentes aos conjuntos numéricos. Eu abordei sobre conjuntos naturais, inteiros, MMC, MDC, potenciação, radiciação, dízimas periódicas, né, a fração geratriz. Então, todos esses contextos foram abordados nessas aulas, tá certo? E aí, seguido, depois dessas aulas teóricas, né, sobre essa teoria, vão existir também exercícios, né, referentes a Enem e vestibulares passados que eu vou estar incluindo aí, né, nos próximos dias. No meu canal eu também concluí outras playlists, né, sobre regra de 3, né, uma, razão e proporção é outra e problemas do primeiro grau é outra. E todas elas vão estar escritas assim, ó, razão e proporção para o Enem, porcentagem para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem. Então assim, é um conteúdo mais compacto, mais direto, né. Se você quiser algo mais fundamentado, existe a playlist aí relativa ao ensino médio, tá certo? Mas vamos lá. Dando continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos, a gente tem uma operação que é chamada de radiciação, que é tirar a raiz quadrada, no final das contas, tirar a raiz, né? Seja quadrada, cúbica, alguma coisa desse tipo. Então, a esse tipo de operação dá-se o nome de radiciação, esse processo, tá certo? Então, a gente vai perceber que ele está intimamente ligado à potenciação. Então, a radiciação nada mais é que uma outra forma de você olhar a potenciação. Quando você olha a potenciação agora com expoentes, né, da potência não necessariamente inteiros, mas racionais, tá certo? Então, a gente vai começar definindo isso aqui, ó. A definição básica da radiciação é isso, ó. Raiz n de um certo a elevado a m é a elevado a m sobre n, onde esse a pertence aos reais positivos, para não dar problema, porque se essa raiz aqui tiver um dissipar, né, pode ser que ele dê um problema, e esse mn pertence aos inteiros, claro. Neste caso aqui, o meu n é diferente de zero, tá certo? Particular aqui, eu tenho que ter um n diferente de zero, certo? Então essa é a propriedade básica que eu tenho. Só que, aí você fala, então isso aqui é um objeto que na verdade é isso. Então você trabalha na verdade aqui, certo? Isso aqui é só uma forma que vem escrita, você transforma para essa e trabalha aqui. Então as propriedades que valem aqui são basicamente as mesmas que valem para expoentes inteiros. Só que isso aqui agora é o quê? Um expoente racional. M sobre N, o quociente de dois inteiros é o quê? Racional. Então, por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui para a gente ver o que significa. Por exemplo, se eu pedisse para você calcular assim, ó, raiz cúbica de 2 à sexta. O que seria isso? Seria 2 elevado a 6 sobre 3. Só que 6 sobre 3 você sabe. Dá quanto? Dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vê assim, a raiz cúbica da potência, né, da sexta potência de 2, vale quanto? 4. Tá certo? Outro exemplo também, né, que você pode ter, raiz quadrada de 1 sobre 4. Neste caso aqui, o que você pode fazer? Né? Ou o contrário, né? Vamos resolver esse aqui. Esse aqui você pode dar uma fatorada aqui dentro, ó. E você vai perceber que isso aqui é meio ao quadrado. Então, percebendo isso, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 2 dividido por 2. A raiz, quando ela não aparece nada por convenção, ó, isso aqui é a raiz, o quê? É como se tivesse um 2 aqui. Então vai ser a raiz quadrada. Então 2 dividido por 2 dá 1, meio elevado a 1, a gente já viu na aula de exponencial que é meio. Ou seja, eu estou usando o quê? Propriedade de exponencial, depois de um certo ponto, volta a ser como se fosse a exponencial antiga, tá certo? Então, os exemplos basicamente são os mesmos. Aí, vale as propriedades também. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, AB pertencente a R, né? Vamos botar assim, R+, para não dar problema, e RS pertencente aos racionais. Agora, R e S são frações. Então, vai valer as mesmas propriedades. Qual foi a primeira que a gente colocou lá no exponencial? Isso aqui, ó. A elevado a R vezes A elevado a S, eu posso o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Só que agora eu vou somar o quê? Frações, tá certo? Daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor com isso. Segunda propriedade que a gente viu é o seguinte, eu posso, ao invés de multiplicar, eu posso dividir A elevado a R
pela potência A elevado a S. Então vai ser R menos S. Só que, de novo, isso aqui pode dar uma fração, tá certo? Terceira propriedade que a gente viu, A vezes B elevado a um certo R, só que lá a gente viu para um natural, para um inteiro, né, positivo. Então vai ser, quer dizer, pode ser negativo também, né? Então A elevado a R vezes B elevado a R, ou seja, você pode subir. Ou seja, vai nas mesmas propriedades. Se eu esquecer alguma aqui, só você voltar lá. Só que assim, sempre pense, esse tipo de coisa aqui, ele tem uma equivalência com essa notação aqui, tá vendo? Então isso aqui é um número racional. Bom. Certo? Então, quarta propriedade que a gente viu, que A sobre B elevado a R, acho que até inverti, né? Essa aqui foi a quarta e essa aqui é a quinta lá, mas dá no mesmo. Vai ficar A elevado a R sobre B elevado a R, tá certo? Então eu transfiro esse R um para cada um. Por exemplo, a quinta propriedade que a gente viu, só que aqui, de novo, né? É uma fração esse cara. Daqui a pouco a gente vai botar umas propriedades com uns exemplos, tá certo? Outra propriedade que a gente viu foi a potência da potência, que é A elevado a R elevado a S é A elevado a R vezes S. Só que lá a gente viu o contexto onde esses casos são inteiros, mas vale também para frações, tá certo? E, por último, que A elevado a R é 1 sobre A elevado a menos R. Você pode trocar esses casos aí. Ou melhor, se você preferir, né, como a gente escreveu lá, normalmente tem um número negativo, você não quer trabalhar com número negativo, né? Aí você pega 1 sobre A elevado a R. É equivalente às duas coisas, certo? Então, isso aqui são propriedades que valem para os inteiros e também valem para os racionais, ou seja, onde R e S são racionais, tá certo? Aí eu escrevi aqui, né, propriedades radicais, né? Mas o que é propriedade radical? É quando eu estiver trabalhando só com raízes, como é que eu posso operar com propriedades? Por exemplo, uma primeira propriedade é essa aqui, ó, raiz N de A vezes raiz N de B, ou seja, vamos botar aqui raiz, vamos começar com essa, né? Isso aqui é o quê? Eu posso o quê? Considerar um só índice, fazer A vezes B, tá certo? Essa aqui, gente, vai ser equivalente a essa aqui, ó. Sabe por quê? Porque o que é isso aqui, ó? É A elevado a 1 sobre N. O que é isso aqui? B elevado a 1 sobre N. Mas isso aqui não é R, isso aqui não é S, então eu posso conservar, ó, AB elevado a 1 sobre N. Só que eu posso voltar, ó. Isso aqui é o quê? Exatamente isso, ó. Então, assim, é uma propriedade que ela é bem lógica, né? Não, dá até para você demonstrar. Eu não vou perder muito tempo demonstrando, não é questão de perder tempo, é questão de ser objetivo. Se você quiser ver essas propriedades, vá lá na playlist minha, onde eu fiz todas as videoaulas do ensino médio, do primeiro ano, né? Então lá existe uma parte, quando eu vou iniciar a função exponencial, de uma revisão de potenciação. Lá eu explico cada uma dessas propriedades, como você obter, mas é só para você saber que tem como você obter essas propriedades, né? Não é coisa assim decorada, né? Jogada. Eu estou aqui fazendo desse jeito porque assim, a gente tem pouco tempo. É mais uma questão assim, uma aula de uma certa revisão para quem já está mais ou menos por dentro, né? Para pegar os assuntos, né? Mas assim, essencialmente a pessoa já tem que ter um conhecimentozinho prévio antes, tá certo? Então essa é uma propriedade. Por exemplo, essa propriedade se aplica onde? Imagine que eu tenha isso aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Aí eu falo, poxa, seria tão bom tirar a raiz cúbica desse cara, porque assim, esse cara aqui não vai ter um número racional inteiro, cujo a raiz cúbica de 2 dele, né? Qual é o número que vezes ele dá 2, né? 3 vezes, não dá. Qual é o número? 4 vezes não dá. Mas olha só, se eu juntar os dois, ó, dá 2 vezes 4. Que vai dar o quê? A raiz cúbica de 8. Mas 8, você se lembra que dá para fatorar, ó. É 2 ao cubo. Aí você tem aqui 2 é 3 sobre 3, que é dar 2 à primeira, que é 2. Ou seja, embora essa raiz cúbica e essa aqui não sejam racionais, mas o produto delas é. Tá certo? Deu o número 2, tá vendo? Segunda propriedade que a gente tem é a seguinte. É quando a gente tem o seguinte. Raiz, que é com divisão, né? Vai ser a mesma propriedade, raiz n sobre a, raiz n de b. Mostra-se, gente, do mesmo jeito. A gente faz o seguinte.
transforma isso aqui para 1 sobre n, transforma isso aqui a b elevado a 1 sobre n, como é 1 sobre n, 1 sobre n, é o mesmo r, tá vendo? Então a gente vai usar essa propriedade aqui, aí disso transforma a raiz de novo. Então isso aqui eu posso dividir primeiro a pelo b e depois tirar a raiz dessa coisa. Por exemplo, raiz quadrada de 72 sobre, vamos botar aqui, 18. Mas que eu quero tirar a raiz quadrada desses caras aqui. Ou melhor, né? Botar assim, ó, raiz de 72 sobre raiz de 18. Como esses números são pequenos, a gente sabe que eles não têm raiz exata, né? Porque os números que têm raiz exata são o quê? 25, 16, 9, 36, 64, 100, né? Então não tem. Mas vamos ver a divisão deles, ó. Então aqui eu conservo uma raiz só, o índice é o mesmo. 72 sobre 18 dá o quê? Aí a gente divide aqui no canto, ó. 72 por 18 dá, vamos tentar por 4 logo, né? Deixa eu ver. 18 vezes 4, 2, 32, 4, 70, deu certinho, né? Então deu, na verdade, 72 por 18 deu 4. Pô, raiz de 4 é quanto? Fácil, né? Moleza, 2. Certo? Então, as propriedades elas vão servir para isso. Pra, aparentemente, esse número e esse, se você fosse calcular a mesma raiz deles, ele iam dar números quebrados, né? Dízimas não periódicas. Mas o quociente dessas duas dízimas não periódicas dá um número inteiro ainda por cima. Não precisa nem ser racional. Quer dizer, racional ele é, né? Mas, então, observe isso aí. Continuando, a gente tem outra propriedadezinha que é o seguinte, é chamada raiz sucessiva. Tem outras, né? Assim, mas a ideia é, se você esquecer uma propriedade dessa, a dica é, professor, eu não estou enxergando isso aqui, ó, pô, eu queria saber uma propriedade disso. Destransforma. Como eu vou fazer aqui agora, ó. Então, uma terceira propriedade seria assim, ó. O que seria a raiz n da raiz m de a? Então, eu vou tirar uma raiz, depois tirar a outra. Ou seja, primeiro eu tiro a raiz interna, né? Raiz n de raiz m de a. Isso aqui, na verdade, vai ser o quê? Raiz n vezes m. Essa que eu vou fazer só para você ver o seguinte. Imagine que você esqueceu isso aqui, essa propriedade na hora da prova. Mas você não se esqueceu da definição básica. Que é o seguinte, como é que eu escrevo isso aqui? Como raiz n de a elevado a 1 sobre m. Então, aqui tem um 1 que não precisa aparecer, né? Na frente de todo número real ele é assim, né? Ele é 1 vezes dividido por 1, né? Como se tivesse 1 nesses três lugares, multiplicando, elevando e dividindo. Então, fica aqui. Só que, o que acontece? Isso aqui agora passa a ser o expoente dessa potência. Então eu posso fazer o quê? A elevado a 1 sobre m dividido por n. O que é isso aqui? É A elevado a 1 sobre m vezes n. Né? Então, se eu tenho 1 sobre m dividido por n, isso é o quê? Conserva a de cima, multiplica o inverso da de baixo, ó. M vezes n. Só que aí eu posso voltar para quem? nm e A. Aqui é a propriedade. Então veja assim, essas coisas são demonstráveis, viu gente? Você não precisa ficar decorando essas coisas. Então se você for um pouco mais curioso, tiver um tempinho para fazer isso, né? Não tiver um Enem muito em cima da hora, faça, né? Então beleza, o que significa isso? Significa que se eu tiver assim, ó, raiz quadrada da raiz cúbica, por exemplo, de 64, quanto é que vale isso? Então isso aqui poderia ser encarado como a raiz sexta de 64. Mas aí você vem, fatório, 64, né? Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Nossa, número grande, desgramado, hein? 2 a sexta, ó. Ó que beleza. Raiz sexta de 2 a sexta, ó. Pode cortar, na verdade vai ficar 6 sobre 6, né? Tem muita gente que já faz isso, né? Vai dar 2 a primeira, que dá 2. Certo? Então é mais uma propriedadezinha que você tem aí. Outra propriedade que a gente costuma ter é a seguinte, que é quando os A's, esse cara aqui, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. É a raiz n de A vezes a raiz m de A, tá certo? Só que nesse caso aqui, o que acontece?
você tem que tomar cuidado, né, para não somar os caras. Se você quiser somar propriedade com isso, porque você vai pensar, mas na exponencial tem, mas cuidado. Ó. Então isso aqui não é uma propriedade muito boa, não. Eu até escrevi ali, mas eu vou escrever. Ó. Eu vou ter que transformar isso aqui. Então vai ficar A elevado a 1 sobre N vezes A elevado a 1 sobre N. Então para somar não é M mais N. Tá certo? Aí a propriedade correta mesmo é essa. É raiz enésima de A elevado a M vezes A elevado a N, por exemplo. Então isso aqui é o quê? Agora sim, ó, mesma coisa, ó, mas a gente já falou dela. Aqui, né? Ou seja, se A tiver uma potência e B tiver uma potência, só que aqui o A é que é igual. Então isso aqui é a mesma coisa o quê? De M, né? Vou botar M e R aqui, né? Então eu poderia, por exemplo, uma propriedade, né, não listada, né? Então é raiz N de A elevado a M vezes A elevado a R. Aí você pode somar os dois, tá vendo? É a raiz N de A elevado a M mais R. Então é permitido fazer isso. Ou seja, você pode brincar com esses objetos aqui. Vou botar só essas aqui e vamos direto a uma coisa que você deve estar aí se perguntando. Poxa, vamos tirar a raiz quadrada. Vamos lá. Vou botar alguns exemplos aqui. Então, extração barra simplificação. Por que eu vou botar simplificação? Porque nem sempre dá para você extrair a raiz exata. Certo? Uma raiz exata ela não vai ter, mas você pode simplificá-la. Então, extração e simplificação de radicais, né? Então, eu vou botar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos começar aqui. Ó. Raiz de 36. Eu sei que você sabe fazer de cabeça, mas vamos evitar. Vamos fazer usando as propriedades. Ó. Aí você vem aqui, fatório 36. Ó. 36 por 2 dá 18, porque ela é par, né? Então dá, então por 2 dá 9, o 18, né? Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí aqui você passa uma raiz para cada um, ó. Aí aqui você pode simplificar esse cara com esse por 2, vai dar 1, tá certo? Vou botar aqui na frente, né? Para não perder esse espacinho, que a gente já faz outra questão. Então aqui dá raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Aí corta aqui, vai dar 2 vezes, corta aqui, vezes 3, que deu 6, tá certo? Tá certo? Segundo aqui, ó. Vamos pegar agora a raiz de 144. Aí você, de novo, você vai fatorar. Você vai pegar aqui 144, dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36. Ó, apareceu, né? Então, daqui a pouco eu vou dar uma dica, quando isso acontecer. Quando chegar no número que tem raiz, você pode dar uma parada ali. Porque aqui a raiz aqui é quadrada também, tem isso, né? Então aqui você tem o seguinte. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então deu 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, né? Então um caminho é esse aqui, ó, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aí aqui simplifica 4 com 2 aqui da raiz, vai dar 2 ao quadrado, 2 com 2, né? Quer dizer, escreve, né? Raiz de 2 à quarta vezes raiz de 3 ao quadrado. Então vai dar raiz de... Aqui você pode simplificar o 4 com 2, né? Da raiz. Vai dar 2 ao quadrado. 2 com 2 dá 1. 3 a primeira. Deu 4 vezes 3, que deu 12. Olha só, nessa raiz aqui tem uma coisa bem interessante. Ó. Raiz de 144. Suponha que você chegou aqui e viu que o 36 tem raiz. Aí você podia espertamente parar. E pegar o seguinte, ó. Você sabe que daqui para baixo esse produto tem que dar 36. Ó, 9 vezes 4, 36. Então você podia pegar daqui para cima, 4 vezes 36. Ó, note que 4 tem raiz e 36 também. Então, sei lá, vai que é um número que você tem quase certeza. Sei lá, 576, a raiz de 576 eu acho que é 24. Então ele caiu lá na hora, você já viu e viu que 576 está na fatoração, beleza, você pode parar ali e pegar o restante, né, e multiplicar por ele. Então aqui vai dar 2 vezes
Raiz de 36, 2 vezes 6, 12 também, tá certo? Então assim, não é uma coisa engessada que você está aprendendo aqui. Então se essa raiz for de outro jeito, por exemplo, imagine que você tem um número bem grande lá. Vou facilitar a nossa vida, porque se eu for ficar aqui fatorando, eu vou perder muito tempo. Imagine que você fatorou um certo número n, um certo número k, né? E você encontrou isso aqui, ó. 2 elevado a 9, 3 elevado a 12, vezes 5 elevado a 6. E você quer tirar a raiz cúbica dessa coisa aqui, ou seja, o que é a raiz cúbica de k? Aí é só escrever, ó. Raiz cúbica de k é quem? É a raiz cúbica de 2 a nona, vezes 3 a 12, vezes 5 a sexta. Que é a raiz cúbica de 2 a nona, vezes a raiz cúbica de 3 a 12, vezes a raiz cúbica de 5 a sexta. Aí aqui você pode vir simplificando, ó. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. E 3 por 6 dá 2. Claro que ainda assim deu um número grande, mas assim, ficou menor, né? Então imagina você pegou um número bem grande lá, saiu fatorando ele e chegou a isso aqui. Aí eu quero a raiz cúbica disso. A raiz cúbica disso é esse número aqui. Seria 8 vezes 81 vezes 25. Né? Isso aqui, ó. 8 vezes 81. 8, 2 ao cubo é 8, 3 a 4, 81. 5 ao quadrado, 25. Aí você pode fazer em casa aí com calma. Tá certo? Não é um número muito grande, não. Achei que fosse. Então, é isso aí. Então, para tirar a raiz, tirar uma raiz, você precisa o quê? Fatorar o número e ver o que dá para simplificar. Porém, aí é que acontecem algumas coisas. Nem sempre. Lembra que eu digo aqui a simplificação. Às vezes não dá para você tirar a raiz, mas dá para você tirar alguma coisa para fora, simplificar, deixar ela menor. Que é o seguinte, imagine que você quer tirar a raiz de 72. Pelo que você se lembra, a raiz quadrada de 72 não é exata. Como é que você faz? Faz do mesmo jeito, ó. Vou pegar aqui, ó, 72 por 2, 36 por 2, 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então deu 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí você escreve aqui normal, do mesmo jeito, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí você vai pensar o seguinte, poxa, vamos separar aqui, ó. Então dá raiz de 2 ao cubo, raiz quadrada, vezes raiz de 3 ao quadrado. Esse primeiro aqui não tem problema, mas esse aqui, ó, tem um probleminha. Aí você pode pensar o seguinte, ó. Qual é o maior número menor que 3 que é divisível por 2? O próprio 2. Então você tem aqui o seguinte, 2 ao quadrado vezes 2 vezes a raiz que já continuava lá. Então esse primeiro aqui, ó, eu posso separar em uma raiz vezes a raiz de 3 ao quadrado, que também vai sair, e a raiz de 2, essa sobra aqui, ó. Né? Fazer um pouquinho mais simplificado aqui, né? Menos. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2, raiz de 3 ao quadrado. Aí esse primeiro aqui pode sair, esse aqui pode sair, fica o quê? 2 vezes 3, que saiu aqui da raiz de 2. Então é 6 raiz de 2. Aqui é o mais simplificado que você tem, tá certo? É o mais simplificado que você tem. E aí você, por último aqui, mais um exemplinho, vamos pegar um outro cara, por exemplo, raiz de cúbica de 256. Então, você fatora 256, vou botar aqui que eu acho que é um pouquinho grande. Então, por 2 dá 128, por 2 dá... Não, agora vou botar aqui raiz quinta. Melhor. Porque cúbica eu acho que vai dar exata. Eu acho, não sei. Aí vamos pegar aqui, 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, ó, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, pode deixar o que estava, né? Pode deixar o que estava. Pode deixar. Então, ó, vai ficar a raiz cúbica mesmo, de 256, vai ser o quê? A raiz cúbica de 2 a oitava, ó. Só que aí, de novo, a brincadeirinha. Qual é o maior número que é divisível por 3? Porque já que 8 não é, qual é o maior número menor que 8 que é divisível por 6? O 6. Então eu vou quebrar aqui em 2 à sexta vezes 2 ao quadrado.
Então, aí esse primeiro aqui, ó, vai ficar raiz cúbica de 2 à sexta, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse primeiro, dessas raízes aqui, ó, eu posso cortar esse 6 com esse 3, vai dar o quê? 2, né? Então vai dar 2 ao quadrado, vezes. Raiz cúbica de 2, não tem como cortar, eu deixo 4 mesmo. Então fica tipo assim, ó, raiz cúbica de 4. Ou melhor, 4 raiz cúbica de 4, tá certo? Então é isso aí. Às vezes dá para simplificar, às vezes não dá. Quando não der, você pega o fator que não dá e quebra ele de modo que você tem o maior número possível que pode dividir pelo expoente da raiz. Por exemplo, como o 8 aqui, ó. 8 eu tenho uma parcela que é o 6, que é divisível por 3 e é a maior possível. Para eu não ter que repetir de novo, né? Então aí eu pego essa parcela e o resto vai ficar o quê? Continuar dentro da raiz, né? Aqui deu 22, né? Está parecendo 22, né? É 2 ao quadrado. Então, o resto vai ficar dentro da raiz, enquanto que a parte que puder sair, vai sair. Tá certo? Simplificada, claro, né? Foi o que a gente fez aqui, ó. Simplificou o 6 com o 3. Certo? Aí deu 2 ao quadrado. Então é isso aí. Espero ter entendido, né? A radização é muito importante. Né? Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. E aí, daqui a uns tempos, a gente vai estar fazendo os exercícios, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.